ser um papo foda. Quando a gente criou o Flow, o Monark, um certo dia lá meio chapadão, falou assim, pô, fala um cara aí que tu queria muito conversar. Aí eu, pô, Boixá. Aí o Jean falou Freud e ele falou Xuxa. Eu falei Xuxa. Falou. Nossa, mas agora ou um pouco antes, né? Antes ou depois das desculpas? Agora. Tá. É porque a Xuxa simboliza Por que ela foi cancelada? O que rolou com a Xuxa? Ah, foi, né? Eu não sei. Faz umas semanas aí. É? Rolou uma parada. Mas é porque, assim, ela falou um negócio de super complicado. Tava falando sobre defesa do direito dos animais. E aí ela estava falando sobre testes em animais, como isso é complicado e tudo mais. E aí veio aquela coisa, um pensamento nazi, na verdade, mas que muita gente acaba tendo, que assim, por que não pega esses criminosos que estão cumprindo pena e coloca para fazer teste? Tipo, Caralho. Ela falou um negócio pesadíssimo, sim. Mas que muita gente... Podia oferecer a opção deles participarem do teste se eles quiserem, né? Então, é porque assim, você tá falando de pessoa e animal, entendeu? Não, mas se a pessoa é voluntária, existe nos Estados Unidos. Não, voluntário né? Tem gente que, né, ganha uma grana. Aliás, vacina do coronavírus, eu tô super voluntária aqui. Eu no também. dia que tiver, eu tô aqui, não preciso receber nada, só a dose. Mas aí ela... foi um raciocínio que algumas pessoas têm, mas que elas não encerram o raciocínio completo. E aí não cai a ficha que, na verdade, você está falando de uma pessoa, entendeu? Você está olhando só o crime, você está olhando o criminoso, você não está olhando a pessoa por trás dali. E aí ela lançou essa... Que tinha que pegar esses criminosos e fazer teste em vez de fazer nos animais? Animal, fazer teste em Olha, pessoa que está cumprindo pena. Compartilho o sentimento de que se o cara é um estuprador, eu tenho que se fuder, eu quero que ele se ligue. Mas a gente entende que não é bem assim que as coisas têm que funcionar. É até por isso que eu sou contra a pena de morte, por exemplo. Por exemplo, eu adoraria que o estuprador morresse. Pode pôr pena de morte pra ele, ótimo. Porém, o Estado ele sempre falha. Então, se você tem a pena de morte, você vai ter casos onde inocentes são executados. E isso, pra mim, a possibilidade de existir é bizarro. É um crime contra a humanidade. Só o fato de existir essa possibilidade já impossibilita todo o resto do... Por isso que eu prefiro deixar o cara preso pra sempre. É falho, porque aí eu evito de sacrificar inocentes. Porque vai que daqui 20 anos, pelo menos, eles conseguem provar que o cara era inocente, né? Se eu tivesse matado ele 20 anos atrás, já era. Mas aí, a Xuxa, ela veio com um pedido de desculpas, assim, bem elaborado, sabe? Ela caiu na real, ela ouviu bastante gente, e ela fez um pedido de desculpas ali bem, assim... Pareceu ser sincero. Então, beleza. Cancelou, descancelou. Foi rápido o processo dela ali. Não, a Xuxa, você não vai cancelar a Xuxa, tá ligado? Não tem como, né? Respeita a minha história, rapaz. É tipo cancelar o Silvio Santos, tá ligado? Ele já falou tanta merda. Você vai cancelar o Silvio Santos, você não consegue cancelar. Ele é o Silvio Santos. Olha quem tá tentando chegar. Tá bom. Aliás, vocês já pensaram em chamar o Silvio Santos aqui? É que ele não mora nem no Brasil, né? Então, mas não dá pra fazer... Ele não dá mesmo. Não dá. Assim, eu vou dormir... lendo e assistindo coisas e ouvindo para saber o que está rolando, e acordo fazendo isso também, porque, cara, ainda mais nessas últimas semanas, mas nos últimos anos, a gente pode dizer, não para de acontecer coisa. Não para de acontecer coisa. E aí, quando você começa a olhar, esmiuçar o assunto, ele se transforma, sabe? As pessoas, de repente, elas estão numa posição e aí... o jogo vira e as coisas se invertem. Isso que tu tá falando, louco que tá rolando. Isso que tu tem a ver, isso que você tá falando tem a ver com o fato do jeito que as notícias chegam na gente, ou não? Também tem, também isso. Porque eu consigo perceber que a mesma notícia acaba sendo noticiada de várias formas diferentes. Por exemplo, agora o lance do Agnaldo Timóteo que faleceu. Inclusive eu fiquei sabendo pela Band News. Ouvinte. Querido. Ele fiel. Amo. Cara, tem um cabelo branco despontando. Cara, tem um monte de cabelo. Para de falar que ele é velho, que ele ouve rádio, porque ele é velho, porque ele já falou isso. Não, mas não era por isso. Porque audiência jovem. Eu não consigo não olhar e não ver pra achar. Pode. Nossa, daqui. Era grande mesmo. Caralho. Aí, teu cabelo... Caralho. Tava me dando tilt esse cabelo. Eu tava falando do Agnaldo Timóteo. Eu vi que saiu num jornal lá do Rio. Eu acho que foi o Extra. Não quero dizer que foi o Extra, mas eu acho que foi o Extra. Dizendo assim, morre Agnaldo Timóteo de corona mesmo após ter tomado 2 doses da vacina. Porra de notícia, assim, de Mas é real mesmo? manchete. Ele morreu depois de tomar as 2 doses? Morreu, mas, cara, tem todo um... Por exemplo, ele pode ter se infectado entre uma e outra. Ele pegou entre uma e outra. Foi entre uma e outra? Foi.
Entendi. Então não foi entre as duas doses, não foi depois das duas Então, doses. ele tomou a Porque se segunda, ele chegou a tomar a segunda e aí morreu depois da segunda. Então, ele se infectou entre uma e outra e morreu depois da segunda. Então, e aí o jeito que se escreve a manchete, dá porra, impressão que não dá tem mais força pros esperança, caras. né? Não, dá força pros caras que falam, vou tomar vacina, pô, vou morrer, não vou tomar vacina não. Aí, eu não sei se foi intencional, mas porque, assim, no fim das contas, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas não é mentira. Não é entendeu? mentira, mas o jeito é meio bad vibes. Esse é o segredinho da mídia, né? A gente nunca mente, mas a gente sempre conta do jeito que a gente gosta que você aulas de interprete. semiótica, né, que a gente tinha na faculdade de jornalismo. Cada pessoa é um filtro. Cada pessoa é um filtro. Cada meio de comunicação vai ser um filtro diferente também. A notícia, ela vai... É claro que tem interesse. Todos os lugares. Aqui, vocês têm interesses. E eu vou dizer assim, vocês têm muita... O interesse, ele pode ser genuíno, liberdade autêntico, total, entendeu? O sim. meu interesse é não fazer parceria com quem queira me tesourar e não deixar eu ficar à vontade aqui e apresentar, entendeu? Sim. Isso é um interesse. E você vai transmitir as coisas de acordo com isso. Então, assim, é ingênuo pensar que nenhum meio, ou que exista algum meio que não tem interesse nenhum, porque eles têm. Tem alguns meios que fazem isso, e aí eu acho que até uma certa obrigação minha, um pouco corporativista, vou chutar o balde mesmo, porque o jornalismo profissional, as pessoas, elas têm responsabilidade sobre aquilo que elas publicam, sobre o que elas falam, a justiça ela pode vir, e aí ela tem que dar direito de resposta, ela é processada. É diferente de, por exemplo, a gente pegar... hoje em dia tem blogueiro que diz que faz jornalismo, que tem blog de opinião e tudo mais. São coisas diferentes, sabe? Então, eu sempre bato nessa tecla de que o jornalismo profissional, você pode até eventualmente achar tendencioso, mas aí você lê o editorial do jornal, por exemplo, você sabe quais são os interesses, para que lado mais ele está indo e por que a notícia está vindo daquele jeito. É uma coisa clara, mas existe responsabilidade. É clara para você. Então, nem todas as pessoas têm acesso à educação. Não é nem educação, é interesse também de ficar, tá ligado? Que não quer entender, né? Não, é que tipo, pensa, você trabalha de, sei lá, das 9 às 9, e aí você tem 2 filhos pra criar, e aí você ainda tem que decifrar o que a mídia tá contando pra você, tá ligado? Não basta só pegar lá e ler e saber que você tá sendo informado. Você sempre tem que ler, sabendo, o que exatamente tá aqui, porque tem muito viés ali, aí eu tenho que... Tá ligado? Não é um feed 100% claro, tem muito ruído nesse feed. E aí o cara fica, foda-se, vou pegar aqui e olhar o meu grupão do WhatsApp aqui, que os caras falam uma mentira, mas é muito mais fácil de entender. Filtra desse jeito, né? Então, mas é ingênuo achar que vai ter algum meio que não tem interesse nenhum. Claro, sempre que vai não, ter. Sim. E ainda mais esse grupão, né, da família que obviamente vai ter, e ele vem mascarado de genuíno, de legítimo, de claro, quando na verdade não é. O interesse tá... né? Claro, quem que se fala pelo WhatsApp, né? Pelo amor de Deus. Pra gente isso é claro, mas aí pra essa pessoa que você tá dizendo, que trabalha, né, às vezes não é. É difícil. Então é importante a gente repetir isso. Por mas... isso que eu vim com essa bandeira aqui. Desculpa, gente. Não! Ele ri, muito engraçado. Como é que funciona lá? Tu falou que vai dormir vendo o que tá rolando, chega lá vendo o que tá rolando, porque a notícia ela vai mudando ao longo do desenrolar da história, não sei o quê. Mas quando tu chega lá, os caras têm uma pauta pra tu, é assim que funciona? Tem um fechador que chega bem cedinho lá, o Pablo Fernandes. Eu não posso ficar mandando beijo pra todo mundo, porque olha, tem uma lista de beijo, tipo o meu primo João Vitor, o Lucas, o Rogério, caramba, todo mundo que tá assistindo, tem que mandar André. Um pro Barão. Então, salve, Barão. Barão é meu irmão. Barão não tá trabalhando nesse momento, né? Não. Aliás, nessa semana ele tá de folga, mas com certeza ele tá assistindo, porque eu mandei o link pra ele, ele tá assistindo lá. Salve, Barão. Barão é meu irmão. Aí, Quem é Barão? É o Eduardo Barão, cara. Apresenta junto com ele. Entendi. Salve, Barão. Essa figura. Esse moleque não liga o rádio há muitos anos, né? Nem rádio, nem TV, né? Nem leio um livro também. Eu acho que, na verdade, eu que estou ficando um pouco ignorante. Nossa Ainda te senhora. magoa? Você tem haters? Muitos. Sério? Uhum.
Ah, mas é por mas isso, a galera do entendeu? Essa Bolsonaro, coisa tá. É a galera do Bolsonaro? Quando a gente fala, Que esses- não, tem que vacinar, tem que manter o distanciamento social. Aliás, vamos dar mais uma bandeira, porque, gente, não vai pra festa agora, né? Pelo não é amor o de momento. Deus, Pelo né? amor de Deus, né? Não é o momento pra ir pra Festa é foda, né? É. Tipo, você tem que trabalhar, eu entendo. Você tem uma filha pra cuidar, eu entendo. Mas agora tem muito moleque, filho de papai e mamãe E aí, ali. quando a gente fala isso, tem gente que fala, minha liberdade individual, não sei o quê, e aí vem e detona. E tenho. Não, é a sua liberdade individual, entendeu? Mas você tinha que usar ela pra ser uma pessoa consciente, não ser um babaca. Né? Mas é que tem um interesse coletivo de saúde pública, né? Sim, Sim, mas, eu, se for argumento, se a gente devia obrigar as pessoas a ficarem em casas à força, eu sou contra, por exemplo. Eu sou contra, pessoalmente. Eu acho que isso é uma escolha da sociedade. Eu escolho ficar em casa. Eu também. vi que nesses últimos 10 dias aí, a taxa de isolamento, pessoas que ficaram em casa, ficou quase a mesma coisa. Isso é um absurdo, cara. Tá ligado? Acho que ninguém aguenta mais. Mas porra. Eu acho que é que nem você querer controlar a natureza de um tsunami. O tsunami tá vindo. Caralho, vai Ele lá. tá profundo Taca hoje. essa, vai, taca aí. Vem. Porque sabe o que tá aparecendo? Tá vindo um tsunami gigantesco. E aí tem um monte de pessoa falando pro tsunami parar. Para, tsunami. Não, o jeito da gente fazer o tsunami parar é se todo mundo coletivamente soprar em direção ao tsunami Só que não vai acontecer, porque todo mundo não vai se juntar coletivamente pra soprar, tá ligado? Só não vai acontecer. Não é possível que aconteça. Tipo, o único jeito de acontecer um lockdown completo, do jeito que seria o ideal pra gente zerar os casos, a transmissão, é o exército pegar e sair na rua e fechar a casa das pessoas dentro. Porque é o único Pelo amor de jeito. Deus, não fala isso. Não fala isso. Aqui. Mas é o único jeito, porque eu não acho que as pessoas elas vão parar de sair. Eu não acho por vários motivos. Primeiro, porque as pessoas são egoístas e elas querem ter a liberdade O individual exército fica no delas. quartel, hein? É, Porra de não, sair do gente. quartel, não. Vai lá limpar o banheiro. Fazer cri-cri. Tá mas ligado? é, Tem ó. umas vassouras lá te esperando. Umas Porra. pessoas são egoístas, elas vão querer viver a vida delas, independente de quantas pessoas morram e foda-se. Duas, tem pessoas que precisam trabalhar, tá ligado? E elas não podem simplesmente ficar em casa, porque elas têm a vida delas para filhas que, se ela ficar em casa, passa fome, aí ela tem que escolher ou eu pego Covid ou minha filha passa fome. Ela prefere pegar Covid, eu preferiria também. E aí, essas pessoas não tem que fazer, é uma grande parte da população, essas pessoas. Que para essas pessoas, na verdade, o governo deveria conseguir Sem manter. dúvida. Deveria. Não tem nada mais importante para você gastar dinheiro nesse momento do que para manter as pessoas seguras em casa e fazer com que as pessoas Também não acho, passem concordo. fome. É a coisa básica e mais importante. Não tem nada Já que mais não importante compramos que a porra isso. da vacina Ai, quando gente. teve oportunidade, né? Com certeza. Então, é por gente. isso que eu acho que não vai rolar lockdown de verdade, por mais que seja o ideal no mundo perfeito. Vai demorar para passar isso aqui. Não tá muito fácil, Eu não. tava vendo o Dória falando que tem uns caras fazendo estudo aí durante essa semana pra ver se consegue dar uma relaxada no esquema que tá aqui em São Paulo pra semana que vem. Mas eu acho que vai esticar mais ainda, né? Mas eu essa fico fase. perguntando, é. estamos fazendo lockdown, mas não tá diminuindo o ritmo da Não, a parada. gente não tá fazendo. Então, mas a gente tá fazendo o cerceamento do comércio, caralho, né? Tá fazendo essas medidas. Não, mas não é o ideal. as Exato, pessoas mas não aí a tão gente vai fazendo nada. continuar tentando enxugar gelo e, enquanto isso, impedindo as pessoas que precisam viver, precisam trabalhar. Tipo, tem muito comércio falindo, muita gente perdendo emprego, muita gente deixando de ter um sustento por causa dessas medidas. Então, essas medidas elas não estão ajudando, porque a gente, por mais que elas existam, a maioria da população ainda continua circulando. E, ao mesmo tempo, as medidas estão matando, sufocando boa parte da população. Então, a gente tem um remédio amargo que só causa efeito colateral e não cura a doença. Não é isso? Um pouco isso? Sim, não está sendo bem feito. Aliás, não está sendo feito at all, né? Assim, para fechar, tem que fechar tudo mesmo. Na minha opinião, o negócio é o governo manter essas pessoas que não podem se alimentar, que tem que sair, trabalhar, essas pessoas elas serem protegidas. As empresas, elas conseguirem, alguma forma, também algum tipo de linha de crédito, um Bolsa Família para a empresa, vai. Isso, na verdade, não existiu abertamente, né? Tem até que algumas linhas de crédito, sim. Eu tenho certeza que alguém que está assistindo agora fala assim, não, claro que sim, o governo federal colocou. Colocou, mas não foi o suficiente. Disponibilizou o dinheiro, mas não fez todo o jogo de campo para as pessoas então. conseguirem chegar no dinheiro que ele Porque não disponibilizou. tem outra forma. Não tem outra forma que não
pelo que os especialistas dizem, eu não sou infectologista, mas eu tenho conversado com alguns, né, nos últimos tempos, e o que eles dizem é isso. A gente conversou com o Miguel Nicoleles, que o cara reconhecido, né, internacionalmente e tal, e ele falava sobre esse número altíssimo, que a gente passaria dos 3.000 como um foguete, que é a expressão que ele usa, e, cara, se não parar a circulação das pessoas... É um ciclo que continua e vai continuar e até quando, né? Até a população brecar e cair, diminuir. A gente vai ter, pelo que ele disse, pela primeira vez, um número maior de mortos do que de nascidos no Brasil nesse ano, talvez, até o fim desse ano. Que é uma coisa inédita, assim. Caralho. Então, é meio preocupante, na verdade. Será que a gente está indo para um caos muito forte? É porque eu não acho que vai acontecer esse lockdown que é necessário. Eu entendo que é necessário, mas eu acho que não vai acontecer por aqueles fatores que a gente já elucidou aqui. E o presidente não quer. Mas e aí, o que vai acontecer? Daqui 6 meses vai ter 10 mil pessoas morrendo por dia? Então, 40 mil pessoas morrendo por dia? Eles falam em agora 4.000, é difícil demais, né? Você pensar em 4.000 agora, muita gente, cara. Guerras são mortes que a gente se vê em guerras, né? Quando acontecem guerras, é esse tipo de mortes. Que abril vai ser muito problemático. E aí a gente torce para maio já dar uma diminuída, mas ainda assim não vai cair tanto, né? Não vai cair. Eu acho que só vai resolver quando tiver todo mundo vacinado, né? Por que vai cair agora? Por que caiu antes? Teve uma curva antes, né? Que deu uma caidinha, né? Em todos os países, só que o Brasil foi meio atípico, né? Os outros países continuaram caindo, mas o Brasil voltou a subir. Ele teve essa decrescente, mas depois voltou a subir descontroladamente. Porque não caiu totalmente, né? Eles nem estavam falando em segunda onda, eles estavam falando em repique, porque assim, teve uma alta nos casos, aí não chegou a cair completamente, caiu um pouco e já voltou a subir de novo. Então eles não estavam falando em segunda onda, em repique, mas subiu de um jeito assustador. E aí, por causa de fim de ano, de carnaval, entre aspas, que não teve, mas acabou tendo. Mas teve uns caras que vão pra porra do carnaval. Cara, isso é um bagulho que não é da minha cabeça. E agora tá tendo também, né? Festa, balada. Eu não gostava de ir no carnaval nem quando era tempo normal. Então, pra mim, não tá sendo... O que você faz no feriado do carnaval, então? Eu fico em casa, jogando. Ah, é mesmo? Eu sou bem nerd. É bem fácil a minha vida. É tipo eu e um quarto e um PC. É isso. Então, pra mim, eu estive em estado de quarentena a vida inteira. Preparei pra vida inteira isso aqui. Vocês têm haters também? Eu não acredito. Porra, pra caralho. Cara, você tá de sacanagem, né, cara? Eu só vi esse negócio do Vitão, que eu achei... Não, então, cara, assim? quem dera foi só isso. O que falaram desse negócio do Vitão? Falaram, eles vão trazer ele não sei mesmo? o quê, cuidado com a namorada. Mas eles falam pra ser brincadeira, é piada da galera. Mas sim, cara, a gente tem um hater pra caralho. Pra caralho, justamente... Porque a gente conversa com todo mundo. Tentaram cancelar a gente já diversas vezes. Só que o argumento pra cancelar é sempre... Olha lá, tá conversando com alguém. Como é que cancela um cara porque ele tá conversando com alguém? Tá dando palco pra pessoas. O que você acha disso? Uma vez a gente conversou com o Xbox Mil Graus. Conhece o Xbox Mil Graus? A gente conversou com eles. O que você achou da gente chamar eles pra conversar? Então, eu lembro dessa história. E aí? É uma questão bem delicada, né? Mas aí eu acho que o julgamento é em cima deles, não em cima de vocês. Mas teve um julgamento em cima da gente. Teve. O que você acha sobre isso? Você acha que... Você acha que as pessoas não devem conversar com pessoas que ninguém vai ficar chateado contigo, cara. Pode meter o pau na verdade, gente. eu não pensei... Eu vou formar um raciocínio aqui com vocês também, enquanto a gente está conversando. Então, eu não tenho uma ideia fechada sobre isso. A gente tem que combater o racismo o tempo inteiro, né? É uma coisa que, assim... Pelo amor de Deus, quem não enxerga, quem acha que tem racismo reverso, né? Não parou para pensar sobre isso ainda. Então... Isso é algo que a gente tem que combater o tempo todo. Vocês conversarem com os caras, aí é uma outra situação, né? Ainda mais por essa característica daqui do podcast, que é conversar com todo mundo, é abrir porta para todo mundo, é falar com Boulos e falar com Weintraub, né? Então, mas a gente também é odiado por ter conversado com Eduardo Bolsonaro, por exemplo. E por ter conversado com Boulos. Vira e mexe, a gente é podcast de direita. De repente, a gente é podcast de esquerda. Então fica, caralho. Eu gosto muito do caos. Eu gosto muito dessa parada de, tipo... Mano, ninguém manda em quem eu chamo essa porra. Eu converso com o Hitler, se eu quiser. Eu converso com, sei lá, o próprio... Duvido! Brincadeira. Duvido porque tá morto, é o único por isso. Eu duvido com... Você acha que eu não conversaria com o Bolsonaro? Na hora. Se ele quiser vir aí, na hora eu conversaria. Eu acho que ele viria, muita oportunidade, na minha opinião. O que você perguntaria pra ele? Nossa, perguntaria muita coisa pra ele, Primeira pergunta pra ele. Por que tu peidou? Por que tu foi covarde, mano? Porque, é verdade. Porque o teu papo foi... Eu vou chegar lá e vou botar o sistema pra mamar.
entendeu? Vou chegar lá e vou fazer acontecer. Mas o que eu tô vendo é uma cadelinha do Centrão, tá ligado? Eu quero entender o... Jean, você tá gravando isso, né? Tá tudo aqui. Nossa, eu vou perguntar. Talvez eu pergunte até com essas palavras. Ó. Mas ele nunca vai vir, talvez, eu acho, então. Eu acho que ele vem ano que vem. Eu acho que ele vem. Vai ser engraçado, Ano né? que vem ele vem, com certeza. É eleição, né? É. Você acha que ele tem chance de ganhar? Cara, ele tem, a gente tava até falando, né? 20% ali de um eleitorado que é muito fiel. Eu acho muito Tem, o Lula interessante. também tem, né? Então, mas aí é diferente, né? É diferente. Eu acho que o Lula tem mais chance que o Bolsonaro, mano. É, porque o Lula é uma figura reconhecida internacionalmente. Olha o que tá acontecendo com o Bolsonaro fora do país. Virou Ele praia, é piada, né? cara. Ele é piada. As pessoas olham pra ele, assim, com todo respeito a quem votou nele, acredita e mantém, né? Assim, enfim. Não quero chatear ninguém também. É difícil isso, né? A gente fica andando ali. Mas o cara é piada fora. O cara Isso não é comprou verdade, vacina né? quando Sim. tinha que comprar. O cara fica duvidando de Isso pra mim eleição. foi Ele vai, ele blefa e ele não mostra, entendeu? Ele não bota a carta ali. Fala que tem fraude, mas não mostra. Aí é difícil, cara. Aí não tem como ser levado a sério. E ele não vai ser levado a sério. Fora do Brasil, ele não é. Eu converso com uns... Olha, eu tô me sentindo muito importante, né? Infectologistas, não sei o quê. Né? Não, mas é porque, né, no dia a dia a gente acaba entrevistando as Tá pessoas. certo, que legal que eu tô conversando com você pode me dizer isso. Não, mas tem uns jornalistas, por exemplo, que trabalham fora do Brasil, e a imagem do brasileiro lá fora tá comprometida. O negócio tá zoado. Por exemplo... Eu acho que do brasileiro, não. Um jornalista governo. super reconhecido fora do Brasil, ele mora na Suíça, ele foi levar o filho dele ao dentista, e o dentista já falou, peraí, mas vocês vieram do Brasil quando? Faz quanto tempo que vocês não têm contato com ninguém? Então ficou assim... É porque os aqui caras é tão onde com tá medo. rolando forte a pandemia, esse assunto bosta. A gente virou Wuhan, a gente virou a Mas- China no ápice. Sim. Mas eu acho que o prego no caixão do Bolsonaro foi ele não ter comprado, pra mim pelo menos, assim, tipo, no sentido de... Ele cometeu um erro que pra mim valida qualquer argumento que você queira dizer que ele é um completo incompetente. Assim, tipo, é um argumento claro de um cara que foi incompetente. Tipo, que é uma prova que não tem ideologia. Porque a questão é, vacina, quanto mais rápido, melhor pro país. Se ele não percebeu isso, ele é burro. Ele é burro. E ele não percebeu isso. Portanto, ele é burro. Logo, Isso não tem como... Tá gravando, né, Jean? Esse dia vai ser bom. Não tem como Esse dia eu vou contestar. assistir. Mas não tem como contestar Não isso. tem. Não tem? Eu concordo com você inteiramente. E aí é isso. A gente tá vendo muitas pessoas morrendo agora por causa que não tem vacina, que a gente poderia estar começando a vacinar antes. Isso é uma escolha total e exclusivamente do Bolsonaro. Não, sem dúvida. Você tá certíssimo. E aí não tem como não falar que isso é um erro grotesco, que o cara, depois de um erro desse, não merece ser presidente nem do Conselho Estudantil. Na pegada também. Ai, gente, ó. Peraí. Aliás, trouxe um negócio. Eita, presentes. Não é presente, Ah, tá? então não Eu vou quero levar saber. Tô embora. brincando. Tô O brincando. Boechat, ele era um cara... Eu nunca mostrei isso pra ninguém. Ih, caralho. Aliás, eu procurei pra mostrar pro Barão e eu não achei quando ele tava fazendo o livro. Aí eu achei em casa esses dias. A gente fazia a palavra cruzada todo dia, né? A gente chegava lá no estúdio, fazia a palavra... Porque tem essa coisa de, todo dia trabalho muito intenso, a gente tinha que relaxar. E a gente fazia... Ele era um cara, vida louca, porque ele chegava... A palavra cruzada, você... fica calculando ali. Não, ele metia a caneta mesmo, e foda-se, depois riscava. Com convicção. Ele errava com convicção. E aí, eu preciso contar o contexto disso. Lembra... Antes daquela eleição, que um vídeo erótico envolvendo um político vazou? Eu lembro. De um político com algumas garotas? Tô ligado. Nessa época, só se falava nisso, né? Só falava nisso. E o Boechat era muito bobagento. Vocês, meninos, eu não sei o que vocês têm com piada de cu, de pinto, essas coisas. Aqui é direto. A gente tem muito. Gente, desculpa pelos palavrões, mas é bom poder falar... Cu e pinto. Poder falar essas coisas Caralho, ao você- microfone, assim, porque, né, normalmente você tem toda uma reverência e tal. Tá certo. Aí, teve um dia, a gente só falava... Cara, era só merda, fora do ar, assim.
Tem até um vídeo que é engraçado, porque o Barão vai entrar no ar e a gente tá falando alguma bobagem, ele tem uma crise de riso. E aí ele inventou de fazer as palavras cruzadas. Bem nessa época. E essa aqui é a letra dele, ó. Eu não sei por que eu guardei, lembrei, aí eu lembrei agora, procurei e achei para trazer para mostrar para vocês. Aqui tá... Eu cobri o nome de um político, tá? Que Tá bom. Tá. Porque eu não quero, né? Dá mais Coitado, ele já exposição. foi. Não, eu não quero, sei lá. Entendi, Mas entendi. isso aqui, ó. Essa aqui não teve como. Faz parte do contexto, tá? Suruba Faz com sentido. 7, Dória. Não, olha o grau de bobagem. Analfabeto fingindo no bacanal. Insinua, com E. Porque é um negócio assim, ó. Entendi. O que mais? Ai, meu Deus. Para escorregar. Doriana. Caralho. Não faz parte do contexto. O que mais? Blá, 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 putos, blá, 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 fodo. Os lhe. Caralho. Os putos lhe fodo. Caralho. Quem idealizou isso daí foi o próprio. Ele. Aí ele chegou e me mostrou. Falou, olha aqui. Eu falei, meu, não acredito, você é doente. Ele falou, ó, olha o 6. Cu sem carro. Anos a pé. Caralho. Olha o naipe da pessoa, ele era assim. Que anos a pé? De onde vem anos a Cu pé? sem carro. É porque é um cu sem carro, é um ânus Ânus a a pé, pé. pô. Mas aí a palavra não precisa existir. Não. Ah, entendi. Pode ser monarquês, pô. Pode crer, pode crer. Não é? Tipo isso, cara. Ele era doido e bobagento. 11. É. Tamanho do pau. Aumentou. Aumentou. Tá tomando bomba esse aí. Não é? Aí eu achei, E falei, aí ele nossa, eu foi vou te levar pro mostrar juiz. isso daí. Foi, não, ele me deu, ele fez questão de recortar, ó, bonitinho, falou, tó. Pra você presente. Era nesse naipe, assim, as conversas que a gente tinha. Caralho. Por isso que eu falei, ele era o cara pra chegar aqui, deitar e rolar. Parece um cara bem engraçado. desapegado, né? Tipo, era. eu sou tão sério todo dia que eu quero ser não tão sério. E tem o fato de, porra, Não, desculpa, gente, só mais uma. vai. Tipo, não faz nem sentido isso. 6. Arranha-saco. Unha palito. Caralho, de onde ele tira essas porra? X. Essa aí vai ser difícil Essa daí, adivinhar mesmo. essa daí, olha, sei lá. Arranha